Gente, caraca, meu. O meu telefone tinha desligado, foi mal. Vai ser bom, vai ser bom. Paty, Oi, meu Deus, isso tem que olha, sair. eu vou te dizer que eu gosto de improviso, sem ser nas redes sociais. Nas redes sociais eu fico muito nervosa. Eu tô aqui, ó, suada de nervoso. É muito Não, importante cara, ficar ao agora. vivo e falhar, não consigo. Nossa, agora o que aconteceu foi que o meu tripé apertou o botão de desligar e desligou o telefone. Meu Foi Deus do isso que céu. aconteceu. Mas eu acho que deve ser alguma configuração no seu telefone, porque aqui tá Sim, funcionando direitinho. pois é. Depois eu vou olhar, faz parte. Obrigada, Ju, que falou que vai dar tudo certo. Amém. Vai dar tudo certo. Amém, amém. Bem, embora eu seja a convidada na live, na verdade, a Verônica é a minha convidada, tá? Então, que bom que vocês estão vindo para cá. Já vi algumas pessoas que estavam lá. A Rê, o Osiel, que bom, a Ju, que bom que vocês estão vindo para cá, porque vai valer a pena. E os seguidores da Verônica, né? Eu sou a Paty. Ela comentou que eu estaria aqui. E a gente vai bater um papo sobre transição de carreira. Mas, sobretudo, eu quero conhecer a Verônica enquanto profissional. Já conheço, né, um pouco, já sigo, já sou super fã. E para quem está chegando, do mesmo jeito que ela falou no Instagram dela outra vez que a gente participou, a Verônica estudou comigo na escola. Olha, as meninas lá de Maceió participando, Alice, enfim. A Verônica estudou comigo na escola, a gente não era tão próxima, também não era inimiga, né? E olha cá onde estamos enquanto profissionais. E a Vê tem uma história muito incrível que eu acompanho tem há 1, 2 anos, que é uma jornalista. E aí tem um monte de coisas nesse caminho aí profissional. E eu acho que é importante a gente compartilhar com esse mundo a importância do trabalho, da profissão, daquilo que significa para a gente, né? Então, Vê, fica à vontade para você se apresentar, mas para começar, depois que você se apresentar, eu já quero que você contextualize aí quem você é enquanto profissional, por que você quis estudar jornalismo. Conta um pouquinho para a gente já esse babado. Eu tô. Eu não me preparei em nada para essa conversa. Assim, então provavelmente podem ter algumas perguntas que eu não sei responder ainda, porque eu estou num processo forte de reflexão, né? Chegou aí a crise dos 30 anos. Bom, eu sou a Verônica, eu sou formada em jornalismo, eu tenho 1,5 m. Acho que minha principal característica profissional é o entusiasmo. Eu faço as coisas com muita vontade de fazer. E eu fui repórter do Correio Brasiliense por um bom tempo. Antes de ser repórter do Correio Brasiliense, eu fui repórter plenarinho, que é um projeto da Câmara dos Deputados. E aí depois eu fui para o Correio Brasiliense, que foi uma grande escola para mim. Eu acho que eu aprendi a fazer jornalismo lá no Correio. Foi muito legal, porque eu escrevia sobre veículos, turismo, informática, e eu tive os melhores chefes barra professores que eu poderia ter tido. Então foi uma experiência incrível, maravilhosa. E eu me via muito como jornalista. Eu matava e morria pelo jornalismo, né? Era vibrante, era como um fogo que subia em mim, assim, sabe? Correr atrás do bandido, entrar no meio do tiroteio, entrevistar o assassino, nossa, e fora fazer as viagens, né? Então era tudo muito, muito eletrizante, que combinava com a minha personalidade. Apesar da qualidade de vida que era um pouco comprometida na profissão. E isso, todos os repórteres, jornalistas passam por isso. A maioria deles, não vou dizer todos. Mas sabe o quanto a gente perde datas importantes porque está de plantão, porque o salário é baixo, porque o reconhecimento é pouco, quase nenhum. Porque a gente se desgasta muito emocionalmente. A profissão não é fácil, apesar de ter toda
Porque tem um certo status, sabe? Você chega pra pessoa, poxa, eu sou repórter. A pessoa já fala, uau, mas de que TV, né? Eu falo, não, mas não é de TV, é de escrita. A pessoa já dá uma murchada. Existe um status para as pessoas e para nossa família também, né? Minha família enchia a boca para dizer, Verônica é jornalista, Verônica é repórter. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu entrei numa fase no Correio Brasiliense que eu estava passando por dois problemas em paralelo. Uma, eu estava arrastando o chifre do chão. Eu tava com uma dor de amor, assim, daquela de rachar o coco. E também estava com uma dificuldade porque eu não sabia inglês. E aí o meu chefe já estava falando, Verônica, vai uma semana com tudo pago em Las Vegas, cobrir um lançamento de um carro. E eu não podia ir porque eu não sabia inglês. E era isso, se não me virava nem no aeroporto. E aí aconteceram essas duas coisas, né? Eu não sabia inglês, estava perdendo a oportunidade do jornal. Ao mesmo tempo, eu via que mesmo que se eu soubesse inglês, eu não me via crescendo no jornal. E também estava sofrendo muito de amor, né? E aí a gente sabia se escrevia a matéria, se chorava, se ia pro bar, não sabia. Eu falei, poxa, eu preciso de uma grande reviravolta. Foi aí que eu vendi tudo que eu tinha. Vendi o carro que eu tinha acabado de comprar, vendi tudo que eu podia, eu vendi. Tive que contar com um patrocínio, uma ajuda importante do meu pai e da minha mãe também. E pedi demissão do Correio Brasiliense, que na época parecia a maior loucura do mundo. Acho que até hoje parece uma loucura do mundo. Como que você vai sair do jornal que paga melhor na região, né? Como que você vai fazer isso se tem uma fila de gente querendo essa vaga? Enfim, parecia algo bem de maluco, mas eu não estava bem naquele momento. E peguei tudo isso que eu tinha vendido e fui para o Canadá. Fui estudar inglês no Canadá. Porque a ideia era aprender inglês, que era uma habilidade que eu não tinha, e quem sabe rolava um canadense também, né? Então, uma coisa com a outra. Com a outra, quem sabe dava certo. O canadense não rolou, porque eu me apaixonei pelo grande amor da minha vida um mês antes de ir pro Canadá. E aí, mas o inglês rolou. Assim, foi uma experiência fantástica. Eu não sei se eu tô falando demais, você vai me cortando. Só para eu... Vou concluir isso aí, pode concluir. Que era só para dizer que foi nessa viagem que eu saí do meu emprego formal e a partir dela toda a minha vida mudou e eu comecei a me entender como mais do que jornalista e não só jornalista. Então, só terminando aí. Legal. Eu achei fantástico o jeito que você começou falando. Eu sou Verônica e antes de tudo você falou, eu sou uma entusiasta, né, do entusiasmo aí como a característica principal. E, gente, quantas vezes a gente não sabe se apresentar? Olha isso, você começou pela sua melhor característica. Já teve gente aqui rindo de você, porque você é uma comédia mesmo. E traz essa energia pra gente que a gente quer ficar tudo louco. E olha a importância disso. Quando a gente começa a falar de trabalho, a gente fala muito mais quem a gente é, porque a gente vai oferecer isso de alguma forma, e eu tenho certeza que daqui a pouco vai fazer mais sentido ainda a partir do momento que você continuar contando a sua história. E eu achei legal também a importância do inglês ter entrado aí. Só fazendo uma dobradinha, tem pouco tempo que eu comecei a ouvir podcast do CBN Professional. E teve alguém, porque são vários caras e mulheres maravilhosos que têm ótimas histórias para contar. Só que um deles falou, gente, se você puder investir no inglês, até mais do que numa pós-graduação, isso vai abrir portas para você. Enfim, então essa importância assim, de não ter o inglês como barreira. E já foi uma super coragem você deixar ali a zona de conforto, tudo que é delícia. Quem não é jornalista e quer trabalhar no Correio Brasiliense, não sei, mas assim, nós que... Muita gente. Muita gente, né? Então, nós que estamos de fora, eu imagino que seja maravilhosa essa oportunidade. E deixar isso para estudar, tem que ter muita coragem, né? E aí, hoje você tem um negócio próprio, então você fez uma transição de carreira do jornalismo
ok, foi justificada a sua saída para você estudar, mas aí de onde você tirou essa ideia de ter um negócio próprio? E no caminho, encontra uma oportunidade de contar um pouquinho para a gente como você se organizou financeiramente, porque isso é uma dúvida de todo mundo, assim. Ah, mas eu tenho medo de deixar tudo e de onde eu vou tirar o dinheiro para isso? Então, Paty, eu acho que o que eu tenho de trazer, que eu tenho para trazer de novo nessa discussão é porque eu não acho que eu fiz uma transição de carreira. Chocada. Então conta. Eu não acho porque eu continuo sendo jornalista, mas eu entendi, meio a muitas crises, que eu era a Verônica. E que isso era mais poderoso do que ser jornalista. Porque ser jornalista é uma coisa que está dentro de mim. Mas é porque eu sou jornalista, eu sou vendedora, eu sou marqueteira, eu faço um bom arroz, eu bordo, né? Então eu sou tudo isso, eu não sou só jornalista. E eu tive que entender que eu não estava migrando de uma coisa para outra, eu estava integrando coisas a mim mesma. Então, eu passei muito tempo acreditando que eu não era uma jornalista, e não é por aí. Porque a gente vive num mundo assim, a gente vive num mundo pós-moderno com a cabeça da era moderna. Brasília, por exemplo, foi construída um belo exemplo da era moderna, em que cada coisa fica numa categoria, numa caixinha. Então tem o setor de hotéis, o setor de motéis, o setor hoteleiro, o Asa Sul, Asa Norte. Então a gente ainda está procurando falar, eu sou psicóloga, eu sou jornalista, eu sou dentista, eu sou médico, e se encaixar dentro de uma caixinha, o que ainda é normal, é compreensível. Só que o nosso mundo hoje está cada vez mais sem fronteira, não só pela internet, como no aspecto profissional também. Então, eu entendi que eu abri a minha caixinha, explodi a minha caixinha, né? Não é só sair da caixinha, é explodir. Sim. Falar, tá, eu sou jornalista, mas eu também sou publicitária, eu também sou marketing, eu também sou vendedora, eu também... Então, é como se eu não tivesse pulado de uma caixinha para outra, né? O que o termo transição de carreira faz a gente pensar. É como só se eu tivesse aberto a minha caixinha para ser qualquer coisa, né? O que Nietzsche costuma dizer, o filósofo, é assim, que o segredo não está no descarte, está na integração. Então, não é, por exemplo, eu não descarto o título de jornalista. Isso me formou, né? Toda a minha história de jornalista me leva onde eu estou hoje. Mas integrar isso como eu também sou jornalista, né? Eu acho que é o primeiro ponto um pouco diferente. E a questão da grana, né? Como que eu me preparei e se houve uma preparação. Vê, deixa eu só te complementar. Isso foi fantástico, eu tô apaixonada, igual o povo botando coraçõezinhos aí. Mas até reforçando assim, que você saiu de ser uma empregada, funcionária ali dentro do correio, e você foi ter um negócio próprio. Então você carregou tudo isso, mas você assumiu a empreendedora. Então, aí o que rolou nessa bagaceira aí? Exatamente, porque de uma hora para outra eu era, além de jornalista, eu era também empreendedora, né? Aconteceu que quando eu estava voltando, prestes a voltar para o Brasil, aqui no Brasil morava eu, minha mãe e minha irmãzinha de 11 anos. E aí a minha mãe saiu do emprego. E eu não podia trabalhar no Canadá. Então eu faço parte da estatística dos empreendedores que começam empreendendo por pura necessidade. Porque era uma necessidade, a gente não pode passar fome, né? Então, cara, lá do Canadá eu falei, porra. Então eu falei, mãe, vamos ter que fazer dinheiro. Vamos fazer o que você sempre quis, mas fazer dinheiro com isso. Minha mãe é chefe de cozinha. Então a gente falou, vamos fazer pratos prontos congelados gourmet. E aí minha mãe, na cozinha de casa, começou a cozinhar. E a minha tarefa, enquanto pessoa da comunicação da família, era vender. E aí eu fiz o site e a gente começou o Delícia Pronta. Foi por pura necessidade mesmo. Então quando eu voltei realmente para o Brasil, aí eu falei, putz, eu preciso aprender a vender. Porque eu estudei comunicação, mas jornalismo
tem completamente aversão a qualquer tipo de venda. Eu preciso sobreviver, preciso vender essas marmitas da minha mãe. Preciso. E aí eu comecei a estudar marketing digital, eu fiz uma pós-graduação no CEUB. Nunca peguei o TCC, então não posso dizer que me pós-graduei realmente, mas só faltou isso. E aí eu comecei a estudar o marketing de rua, que era um marketing que extrapolava a academia. E a gente fez o Delícia Pronta dar certo. Então, o Delícia Pronta existe, tá lá, tá funcionando. Só que em algum momento, aquilo era um negócio da minha mãe. Então, eu só estava ajudando a minha mãe a empreender. Eu ainda não empreendia como total responsabilidade. E aí eu pensei em voltar para o jornal, só que não me cabia mais lá dentro, parecia um retrocesso. Depois de tudo que eu já tinha estudado e feito. Aí eu criei o Vidas Contadas, porque um amigo meu tinha me dito que eu tinha um dom estranho, que era saber a história das pessoas muito fácil. Eu falei, se isso é meu dom, eu vou fazer disso, vou ganhar o pão com isso. E aí eu fiz o Vidas Contadas, que eram pequenos vídeos curtos com histórias incríveis de pessoas comuns, que o projeto durou 3 meses, eu fiz um financiamento coletivo e comecei a correr atrás de como ganhar dinheiro com conteúdo. Basicamente foi por aí. Depois do Vidas Contadas, aí eu entendi que os meus amigos jornalistas estavam frustrados, desmotivados, tristes. E aí eu falei, eu vou ensinar os meus colegas jornalistas a colocarem projetos no ar. E aí eu fui criando várias coisas e projetos, e um deles é o projeto de cursos para comunicadores. Hoje esses cursos também são para outros empreendedores e tal. E é meio que a vida foi me levando. A questão da grana, que eu falei e não disse. Tudo começou com a necessidade, né? Como eu mostrei, a gente não tinha grana. Pelo contrário, existia a falta de grana e a gente teve que se embananar para poder se virar e pagar as contas. Eu fui começar a fazer grana já empreendendo no Realize, que foi um curso que eu fiz ensinando jornalistas a como fazer projetos de negócio na internet. E aí que eu descobri o poder que a internet podia me dar pela escalabilidade. Aí eu não me preparei financeiramente para fazer transição. Pelo contrário, a vida me empurrou para um buraco e eu tive que sair. Eu sei que o certo é se preparar financeiramente. Com certeza. Principalmente para quem já tem um emprego fixo, né? E quer partir para uma outra vida. Essa pessoa precisa ter uma boa reserva, né? E no meu caso, na verdade, foi porque eu sou empreendedora, então eu preciso ter uma reserva. Senão eu vou me ferrar lá na frente. Então foi mais ou menos assim. Não, entendi. Agora eu quero te perguntar assim, você teve medo nesse caminho? Putz, cara, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de fazer essa live. A diferença Quem é que diz, gente, que essa menina tem medo? Eu não acredito. Não, mas eu tenho muito medo de tudo. A questão é que eu tenho que fazer mesmo assim, porque existe um tubarão na minha cola. Eu tenho que pagar as contas. Eu tenho que colocar dinheiro na minha reserva para minha aposentadoria, porque eu não tenho CLT. Eu tenho que fazer um acúmulo de dinheiro para estar velhinha com as contas pagas, sabe? Então, por ter um tubarão ali atrás da minha bunda, quase dando uma mordida nela, eu tenho que fazer mesmo assim. Então, não tenho muito tempo para pensar, não vou fazer um vídeo, porque eu tenho vergonha. Ou tipo, eu não vou fazer isso porque eu tenho tempo aqui de ficar na minha poltrona. Não, a vida é extremamente dura. Então, tem que pagar boleto, Então, a gente acaba fazendo as coisas que a gente tem medo. Assim, por mim, eu ficava no sofá comendo bacon, tranquilamente. Mas não, então, em todo esse processo, eu tenho medo muito, pra caramba. Eu tô sempre, tipo, ai meu Deus, se eu falar meleca na live da Paty, ai meu Deus, se não funcionar, enfim. Medo pra caramba o tempo todo. E isso mostrar para as pessoas, primeiro, que você vai com medo mesmo. Então, eu tenho certeza que lá atrás, quando você começou a primeira vez, mesmo sendo marqueteira,
entusiasta, tudo isso. Deve ter dado aquele choque ter feito o primeiro vídeo. E também aquela parte da gente não romantizar. Então, quantas pessoas não pensam, então eu vou ser empreendedor, então eu vou largar tudo e trabalhar com o que eu quero. E o seu caminho foi que você não teve muita opção, foi necessidade, né? Mas no fim das contas você também tem que pagar os boletos. A minha curiosidade é, se hoje chegasse um gênio sair da lâmpada e falasse, Verônica, você tem a chance de voltar para o Correio Brasiliense, ter o seu salário, não ter passado por esses perrengues, ou continuar exatamente de onde você está agora? Putz, eu não tenho dúvida de que eu jamais voltaria. Jamais, nunca. Eu tava com medo. Nunca, jamais voltaria, porque é um caminho mais arriscado o empreendedorismo. É infinitamente mais fácil você ser CLT. Você tem o seu salário no final do mês e você tem alguém te dizendo o que fazer. No empreendedorismo, não. No empreendedorismo, você tem que se virar para saber se você está no caminho certo, que é bem complicado, e você tem que lidar com a coisa de não saber quanto você vai ganhar no final do mês. Que pode ser bastante um tormento para muitas pessoas, né? Então, cara, se esse gênio aparecesse, eu não hesitaria um segundo. Minha vida tá muito melhor. Apesar de mais arriscada, ela tá muito melhor. Por quê? Porque eu tô ganhando mais do que no Correio. Porque eu descobri uma voz dentro de mim. E no Correio, ou quando você trabalha como CLT, por exemplo, você executa. Muitas vezes você executa, você não tem direito a uma voz. Principalmente o jornalista. Pode perguntar. Pode perguntar. Pergunta, gente, que eu tô falando aqui porque eu tô também. Mas é para vocês perguntarem, manda aí, pelo amor de Deus. E aí é isso, assim, e como empreendedora eu descobri que eu tenho uma voz e que eu hoje posso ajudar mais pessoas do que enquanto repórter. Então isso é o que baseia a minha vida. Se hoje eu ajudo mais pessoas, então é por aí. Você acha que esse é um valor seu, das pessoas, ou quais valores que você tem, que depois que você começou o seu trabalho, você pode colocar eles assim, sem ter aquela coisa, né, da área profissional, que às vezes a gente não tem muita escolha. Mas você sente que você trabalha com os seus valores, enfim? Sim, demais, assim. Entusiasmo que a palavra significa Deus em si. É muito legal isso, é bonito, né? Mas é basicamente encontrar o equilíbrio do que a gente acha que deve fazer com o que o mundo precisa. Esse é o equilíbrio que a gente tem que achar enquanto empreendedor. E não sei se é essa pergunta, me embananei toda. Não, eu já gostei. Vamos ver essas perguntas aqui. Tem a primeira foi se você consegue tirar férias. Calma aí que eu não entendi. Não, tem uma antes. Podemos dizer que a qualidade de vida está atrelada ao prazer pessoal? Como assim? Não sei se exatamente a gente vai responder isso. A qualidade de vida está atrelada ao prazer pessoal? Sim, acho que sim. Acho que sim. Mas eu não sei se era uma pergunta diferente dessa que o André quis dizer. Mas, inicialmente, seria sim. Se você quiser complementar, André, avisa a gente, tá? Vamos ver a próxima. Você consegue tirar férias como empreendedor e como você faz? Eita. Cara, essa pergunta é ótima. Essa pergunta é maravilhosa. Essa pergunta é maravilhosa porque eu costumo dizer que eu estou de férias agora e eu estou trabalhando agora. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tipo, eu acabei de sair de um café com a minha mãe. Porque eu tava tomando um café, porque aqui tá chovendo, tá gostosinho. Então, tô de férias e eu tô aqui com a Paty e tô de férias e tô trabalhando ao mesmo tempo. Então, tem domingo que eu tenho vontade de trabalhar no domingo.
E tem segunda-feira que eu tô com cólica, cara. E com cólica não vai rolar nada, né? Assim, eu vou desmarcar os compromissos. Enfim, vai ter domingo que eu vou estar trabalhando. Então é muito doido, porque eu tô de férias e tô trabalhando sempre ao mesmo tempo, tudo junto. Legal. É. E até Muito porque louco. o empreendedorismo é para todo mundo. O que que você Eu acha? não acho. Eu É. não acho. Tem gente que não aguenta. O psicológico é muito foda ser empreendedor, gente. Vou desromantizar total, assim. Não é algo fácil, não é algo fácil, não é. É algo que mexe muito com a sua cabeça, é algo que você pensa em desistir todos os dias. É algo. É algo que ou você se vicia um pouco nesse estilo de vida para aguentar todos os perrengues e riscos que isso traz. Empreender é maravilhoso, mas é horrível ao mesmo tempo. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E, por exemplo, eu conheço várias pessoas à minha volta que jamais se acostumaria com esse estilo de vida. A minha mãe, por um tempo, ela ficou só com delícia pronta e ela não conseguiu. Ela não conseguiu trabalhar em casa só. Hoje ela trabalha no Delícia Pronta e ela voltou para o mercado de trabalho. Porque psicologicamente ela não aguentou isso de não saber quanto vai ganhar no final do mês. E tá tudo bem, e tá tudo ótimo, sabe? Todo mundo tem seu lugar. Tem gente que vai ter perfil para CLT, tem gente que vai ter perfil para empreendedorismo. E eu não sei, tem gente que diz que empreendedorismo é para todo mundo. Mas eu não acho, se a gente estiver falando de empreendedorismo enquanto montar um negócio. Uhum. Porque o empreendedorismo, a origem da palavra empreendedor é aquele que realiza. Só isso. Então você pode empreender enquanto CLT. Se Tem você propõe um até. projeto. Eu vi num curso o termo intraempreendedor, que é eu sou empreendedor dentro da minha empresa. Então eu gosto de resolução de problemas, de pegar aquilo como se eu fosse dona daquele processo, daquele projeto, mas eu estou dentro da empresa nas condições CLT, né? Isso também ser empreendedor. Você pode ser Uhum. empreendedor sendo CLT, trabalhando numa empresa. Isso no sentido de aquele que realiza. Empreendedor é aquele que realiza. Agora, como muita gente está acostumada a colocar empreendedor como aquela pessoa que tem um negócio, aí eu já acho que tem a ver com personalidade ou com perfil, enfim. Sim. Se for uma pessoa. Vou dar mais uma vez o exemplo da minha mãe. A minha mãe cozinha pra caramba, mas ela tem uma imensa dificuldade com os números. Em saber se está dando lucro ou se não está dando lucro. Isso é um problema, por exemplo. Ela teria que ter um sócio que tivesse esse tino para o negócio prosperar, para o negócio acontecer. Né? Então, tem personalidades e personalidades nesse aspecto de empreendedorismo, né? É a minha opinião. E o que eu tenho falado lá no Instagram, Seguimores, é sobre a importância de se conhecer, né? Porque as pessoas acham que não, então eu sou boa com criança, aí vai abrir um negócio de criança para cuidar de criança, sei lá. Mas você tem várias outras coisas para dar certo nesse ramo. Então, assim, se você não se conhece, quais são seus valores, qual é o estilo de trabalho que você gosta, vai ser cilada. Ou você também está achando que você tem que ficar dentro daquela caixa e aquela caixa não te serve mais. E você precisa sair. Vamos responder a próxima aqui. Como foi a divulgação do seu trabalho? Tirar o fone. Ah, tá. Ver se tá muito ruim. Acho que eu consigo me acostumar, só falar devagar. Tá, porque senão a gente vai acabar aqui no meio. Assim. Tá. A divulgação do meu trabalho foi pela internet. Eu comecei a fazer conteúdos de valor para as pessoas. Tá dando para ouvir? Eu tô. Eu
Eu comecei com um blog chamado Jornalista 3.0. Então, eu comecei escrevendo artigos que ajudassem as pessoas a resolverem problemas. E esse é um valor que a gente, inclusive, tinha falado um pouco antes sobre quais eram os valores, né? Se ajudar os outros é um valor. Ajudar as pessoas é uma regra, não é nem um valor. Se você quer ganhar dinheiro na sua vida, todas as pessoas que te deram dinheiro até hoje, você que está me ouvindo aí, todo mundo que você trabalhou, qualquer pessoa que te deu dinheiro, fora seus pais, foi porque você ajudou essa pessoa a resolver um problema. Sempre, sempre. Se você parar para pensar, né? Então, para sobreviver no mundo, para você ter um trabalho, para você ganhar qualquer dinheiro, ajudar o outro é uma regra. Só que as pessoas nem param para pensar nisso. Então, elas se perguntam, poxa, como é que eu faço para ganhar dinheiro na internet? Ou como é que eu faço para fazer minha transição de carreira? Né? Ou como é que eu faço para ser promovido, ganhar mais? Sempre está no valor que a gente entrega para as pessoas. Porque a quantidade de dinheiro que a gente recebe não tem a ver com o esforço que a gente faz. Tem a ver com o valor que a gente entrega para o outro, né? Então... Ai, meu Deus, esqueci. A pergunta era de divulgação do trabalho. Mas foi tão bom. Eu fiquei pensando aqui que eu devia ter anotado essa frase. Mas então foi isso, a divulgação do meu trabalho foi pela internet, escrevendo artigos, falando coisas para as pessoas na internet sobre a minha experiência ou sobre o que eu tinha aprendido. Basicamente foi isso. E claro, sem romantizar e dizer que foi fácil, não foi fácil. E tem que fazer anúncio, tem que colocar dinheiro e tudo mais, né? Uhum. Ó, tem mais pergunta. Ainda tá dando para você responder? Tá. Tá, você tem um horário certo para trabalhar? Exemplo, começo 8 e vou até às 18, se não, como funciona? E até conta assim, sobre a sua disciplina, seu planejamento, sua agenda, seu planning. Se eu tenho um horário certo para trabalhar, eu gostaria muito de ter, mesmo, gostaria muito. Mas eu não sou um super exemplo de empreendedor ideal. Então, hoje eu não tenho um horário fixo para trabalhar. No entanto, eu reconheço que a minha vida é bastante privilegiada, no sentido de eu não sou casada, eu não tenho filhos, e isso me dá um certo tempo. Então, provavelmente, quem é casado e tem filhos, de repente, pode ter uma rotina um pouco mais pesada e que precisaria se organizar mais em termos de horário. Eu gostaria de ser essa pessoa um dia, mas eu ainda não sou. Então, desculpa a decepção, Renata. A Renata Guimarães aqui que fez a pergunta. Mas é super importante, super importante. Eu tenho um negócio que é bem legal, que é tentar acordar super cedo e fazer algumas coisas pessoais que me fortaleceriam enquanto ser humano, né? Acho que todo mundo que conhece o Milagre da Manhã, Sim. que é uma técnica e que eu duvidei bastante disso. Mas eu comecei a fazer e é muito legal. Então, toda vez que eu acordo extremamente cedo e faço a minha leitura e faço meu pensamento e visualizo o que eu quero e escrevo no meu planner, escrevo no meu diário para ir começar meu dia, isso funciona bem para mim. Mas não tem um horário que eu faço assim, poxa, deu 10 horas, eu tenho que parar tudo. Ou deu 8 horas, eu não vou fazer essa live com a Paty. Não é bem assim. Eu vou lá e faço mesmo. A Renata, eu estou acompanhando a Rê bem de pertinho. E ela começou algo agora, porque ela estudava direito, na verdade ela é formada em direito, estudava para concurso, e hoje ela é casada, tem uma filhinha, e ela escreve muito bem. E aí nós juntas chegamos a uma sacada de que ela poderia trabalhar com isso. E ela está nesse caminho, então encoraja a Rê também.
Ô, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. E no seu caso, eu acho que tem que ter bastante disciplina, né? No caso de escrever um livro, e se você tem uma filhinha, se você tem uma rotina já, né? Não sei se você cuida, né, da casa ou tem alguém para te ajudar, mas isso pesa bastante na rotina da mulher, principalmente. Então, a disciplina é muito importante. E a Paty até comentou como é que era a minha disciplina. Eu sou a louca dos planners, a louca dos quadros, a louca dos planejamentos e do dia. Então, eu planejo o dia, eu planejo os turnos de cada dia, para tentar fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, é aquilo. Se eu não for minimamente disciplinada, o tubarão vai comer minha bunda. Eu acho que já responde a próxima aí. Como você fez para adquirir essa maturidade? Porque realmente não é fácil viver do empreendedorismo. Como você se preparou? Com o tubarão atrás de você. Assim, eu nem me considero tão madura, assim, como você falou, Mari. Mas eu empreendo há 6 anos. E é isso, tipo, ter que pagar as contas. E todas as vezes que eu quero criar um projeto, mas as contas já estão pagas, e eu sei que eu vou procrastinar, e eu sei que eu não vou fazer, porque eu tenho vergonha, ou porque eu quero ficar no sofá, ou qualquer outra coisa, porque isso acontece muito. Eu sou uma pessoa procrastinadora, mas eu tenho técnicas para me burlar, que é sempre colocando um tubarão atrás de mim. Vou dar um exemplo. Eu queria montar uma agência de mídias sociais. Mas eu não precisava, as contas estavam pagas, não tinha nada que me forçasse a montar uma agência de mídias sociais. Mas eu queria, eu falei, mas como é que eu vou me colocar em uma situação em que eu não possa mais voltar atrás? Porque essa é a técnica que eu uso. Eu me coloco em situações em que eu não posso mais voltar atrás. Ou eu vou manchar meu nome, ou vou manchar minha reputação se eu voltar atrás, ou vai ser algo muito feio se eu fizer. Então, o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou fazer um reality show em que eu vou mostrar todos os dias o que eu fiz para montar a agência e conseguir cliente. E eu vou vender os ingressos desse reality show. Tipo assim, cara, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Eu posso me ferrar muito. Eu posso não conseguir fazer os clientes. Mas se alguém pagar 30, porque na época foi R$ 30, R$ 30 para me assistir todos os dias durante um mês, cara, não tem como eu voltar atrás. Eu vou ter que fazer essa agência acontecer. E aí, na época, 70 pessoas compraram ingressos para assistir todos os dias, eu mostrando para as pessoas o que eu estava fazendo naquele dia para a agência acontecer. Então, é um exemplo de como eu vou lá e faço as coisas e os projetos. Sem palestra, por exemplo, exemplo simples. Pô, não, cara, eu tô com preguiça de fazer a palestra ou procrastino. Aí o que eu faço? Decido um nome, um dia, um horário e divulgo. Quando a primeira pessoa se inscreveu, eu não tenho mais como voltar atrás. E aí que eu vou preparar o que eu vou dizer. Na palestra. Todo mundo que se inscreve nas minhas palestras, vocês podem ter certeza, eu não preparei o que dizer. Ainda. E parece a maior loucura. Mas foi o método que eu encontrei pra mim, pra que eu possa fazer o que eu devo fazer, sabe? Então, meio que pra tudo eu vou lá e coloco o meu na reta. Porque senão eu acabo não fazendo, né? Como a maioria das pessoas acaba não fazendo mesmo. Sim. Essa dica eu já peguei pra mim. Do tubarão. E eu tô, ó, menina. Tá ralando, Paty. Pois quando a gente tá no emprego, CLT, quando a gente tá com as contas pagas, é muito. Assim, a pessoa tem que ter uma força de vontade ou querer muito para fazer alguma coisa. Então, quem tem uma tendência procrastinadora, e eu tenho uma tendência procrastinadora, eu tenho que burlar minha própria cabeça. Eu tenho que me colocar em situações em que algo está em jogo. Minha reputação está em jogo, meu status está em jogo.
que as pessoas vão pensar de mim tá em jogo, né? Então, é isso que eu tenho usado pra mim, assim, sem mágica, né? Isso mesmo. Próxima pergunta. Alguém que trabalha numa empresa pode ter características de empreendedor? Já falamos, né? Sim. Empreendedor é aquele que realiza. Se você está realizando algum projeto, se você tem uma postura de pessoas que realizam coisas diferentes, coisas novas, pensa diferente dentro da empresa, então você é um empreendedor. E até complementando, assim, às vezes você pode mudar de empresa. Porque tem empresa que às vezes não vai dar o espaço para você ser o empreendedor que você quer ser lá dentro. Então, aproveitando aí o gancho, a Verônica está compartilhando a história dela enquanto empreendedora. Agora, às vezes, se você percebe que a empresa te deixa lá na caixa e não está dando certo, às vezes é o momento de você ir para outra empresa, né? Se planejar para isso. Tem mais uma pergunta aqui. O André voltou. Aí ele falou ali, ó, vou me fazer mais claro. Hoje você pode dizer que tem qualidade de vida? Tenho. Eu tenho. A minha vida, eu não quero parecer pretensiosa. Não é isso. Mas a minha vida é muito boa, André. Meu Deus do céu. Apesar do risco, apesar das dores de barriga, apesar do medo, o medo sempre tá aqui comigo, apesar de todos os perrengues do empreendedorismo, o que ele me proporciona lá dentro para potencializar a minha essência, para potencializar o que eu posso entregar de valor para as pessoas é magnífico. Então, já teve aula que eu terminei a aula e chorei, cara. Tipo, eu chorei de satisfação porque era aquilo que eu devia estar fazendo, porque tinha sido foda, porque tinha sido massa. E eu adoro essa qualidade de vida que eu costumo chamar de poder ter ido tomar um café agora com a minha mãe. Então, de poder programar o meu ano, se eu quiser, para tirar um certo tempo para fazer uma viagem. Claro que não dá para ser sempre, mas eu consigo definir na minha agenda. Então, é uma liberdade de tempo e espaço, né? E de dinheiro, financeira, espacial e temporal. O que quer dizer essas três liberdades? A financeira é a liberdade temporal é você marcar a sua agenda, você fazer a sua agenda. A liberdade espacial é você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. E graças a Deus, hoje eu posso. Eu preciso de internet, né? E a liberdade financeira, que nem sempre é para todo mundo, que é você escolher fazer dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Porque tem uma diferença. Ganhar dinheiro, você você tá no CLT, então você ganha o seu salário. Fazer dinheiro é você, cara, o que eu vou fazer agora para ter tantos reais? Aí você tá fazendo dinheiro. Então, isso hoje funciona para minha realidade. Pode ser que daqui a alguns anos isso não funcione mais. Como eu estava no correio e eu não pensava dessa forma, né? Então, eu acho que depende muito do contexto de cada pessoa, do momento que cada um está vivendo, e tudo muda. Tudo muda, né? Pode ser que eu, por exemplo, Dona Patrícia, estou noiva essa semana. Chocada! Gente, Verônica. Olha, não foi um canadense, mas esse amor valeu a pena. E aí, e aí pode mudar. Vai que amanhã eu já serei outra pessoa. Como hoje eu não sou a Verônica de ontem, né? Então é tudo muito
flexível, né? Se a gente está crescendo, então a gente muda de opinião mesmo. Pode ser que em algum momento da minha vida eu já não queira fazer tudo isso que eu faço hoje. E é completamente normal, depende do seu contexto, depende de sua vida, né? Às vezes a gente tenta copiar muito os modelos dos outros, né? Eu tava refletindo sobre isso essa semana, porque isso me toca muito. Eu não sei vocês, né? Paty e todo mundo que está assistindo, mas vocês não ficam angustiados de ver essa galera feliz no Instagram? Assim, a galera feliz, a galera que encontrou o serviço perfeito. Ai, mas eu olho pra Verônica e ela, tipo, trabalha em casa, que delícia, ela não pega trânsito. Ah, mas ninguém sabe dos tombos que eu levo. Sim. Né? E a gente acaba meio que ficando angustiado de não estar vivendo uma vida que a gente espera. Ou atrás de gurus, né? Gurus na internet é o que mais tem. Essa é a fórmula, esse é o método, esse é o guia definitivo. Isso estava começando a me deixar extremamente agoniada, porque eu falei, pô, tá todo mundo certo. Parece que o mundo lotou de gente que sabe o que eu tenho que fazer. E eu acho que a gente tem que parar um pouco para construir o próprio caminho. Né? Não sei. E devagarzinho, e respirando. Cara, porque senão você fica doido. Quantos métodos, quantas fórmulas, quanta gente que diz que a gente deve fazer o que não deve fazer. A gente nunca sei. E todos estão certos, né? Como eu disse. Parece, olha, fulano disse isso, tá certo. Ciclano disse isso, que era o contrário, que tá certo também. Então, se tá todo mundo certo, provavelmente tá todo mundo errado. E as pessoas passam mais tempo olhando fora do que dentro, né? Exato. Cara, eu tava vendo um negócio muito bom, porque Instagram também é bom às vezes, é ruim, mas é bom, né? Uma reflexão de uma colega que pergunta assim, que corrida a gente tá correndo? Porque às vezes eu me sinto assim, numa competição, numa corrida. Corrida pelo quê? Pelo que é que a gente tá correndo? É pra chegar aonde mesmo? Aí a gente não sabe responder. Para quem que tá provando, né? Aliás, o que que a gente tá querendo provar e para quem? Exato. Será que ainda é para os nossos pais, Paty? Você que é psicóloga aí, e entramos nesse divã. Acho que a gente ia ter que ficar aqui mais uma hora e meia. Ai, gente, essa Verônica é fantástica. A gente vai ter que encerrar porque alguma hora isso tem que ter um fim, né? No meu coração. Tem gente entrando aqui, gente, aqui vai ficar salvo. Né? Porque a V vai deixar aqui no canal dela. Mas eu queria que você falasse. Imagina assim, quem está sentado num lugar muito ruim da vida profissional. Que não consegue entender assim para onde ir, mas só sabe que está tudo ruim. O que você tem para dizer para essas pessoas? Reflete. A primeira coisa que veio na minha cabeça. Vai fazer brigadeiro. Como assim? Como assim? Se a situação tá ruim e você não tá querendo mudar, é porque talvez você não tenha uma reserva financeira. Então a resposta real é: você precisa fazer dinheiro de reserva financeira. Você precisa pagar suas dívidas e criar uma bolsinha de reserva financeira. Caso contrário, se você sai do emprego agora e não encontra outro, você vai ficar pior ainda de angustiado e de ansioso, porque não sabe como pagar as contas. Mas aí, Verônica, eu não tenho essa reserva financeira. Mas você sabe fazer brigadeiro. Ah, mas eu trabalho o dia todo. Não, mas levanta mais cedo. Não, mas leva pro seu trabalho. Mas você tem o horário de almoço. Mas você tem quando você chega em casa. Entendeu? Ah, mas eu já chego cansado. Então talvez você não queira isso de fato. Né? Porque, Paty, eu não sei se você concorda comigo, mas é o que eu tenho reparado. As pessoas, elas falam que estão no sofrimento, mas também há prazer no sofrimento. Porque muita gente fica no sofrimento, porque ao dizer que está no sofrimento, tem sempre alguém dizendo, mas não, mas calma.
mas colocando aquela pessoa numa posição de vitimismo. Sim. Também. E além disso, Desculpa. Além disso, hoje eu vi um post que eu falei assim, eu vou salvar e grudar aqui na minha parede. Que falava, todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Aí as pessoas acham que vão acordar e vão ganhar uma grana absurda. Ou então vai ganhar menos, mas vai trabalhar menos. Então, assim, as pessoas elas querem várias coisas, mas sem levantar aí. O que eu encontro que é muito comum na consultoria. As pessoas reclamarem assim, eu não sei por que meu currículo não é chamado. Por exemplo. Aí eu pergunto, mas você já fez isso? Você fez aquilo? Não. O currículo está lá parado, não tem uma mudança. Você tem LinkedIn? Não. Então, assim, você quer ir, mas você não vai. Então, você quer o gelo, mas você também não vai encher a forminha. Então, meu querido, o gelo não vai estar lá se você não encher a forminha. Então, tem isso aí do prazer no sofrimento. E tem a gente não levantar a forminha para ter o gelo a hora que a gente quiser. Então, eu sinto que são essas duas coisas que acontecem assim, com muita frequência. É isso que você estava falando. Mas assim, olha só que louco, Paty. Só complementando essa citação brilhante do gelo, a gente se pergunta por que as pessoas não enchem a forminha? Porque encher a forminha significa assumir a responsabilidade pelo resultado do gelo. E ninguém quer assumir responsabilidade. No final das contas, né? Por que eu não tenho mais clientes? Ah, porque eu não saio batendo na porta dos possíveis clientes. Por que eu não saio fazendo isso? Porque eu tenho medo de receber não. E também porque tenho medo da responsabilidade que eu terei dele dizer sim. Inclusive. Então, no final das contas, eu penso que as pessoas nem sabem o que querem. Elas só vomitam o que elas acham que querem, mas elas não querem isso. No final das contas, né? Porque exige responsabilidade, né? Sim. Vê, você quer falar mais alguma coisa? Porque eu tô assim, maravilhada, com o coração cheio. Acho que todos os perrengues técnicos é porque ia valer a pena. Tentaram nos derrotar e não conseguiram. Não passarão. Eu quero dizer, quanto o destino foi maravilhoso de depois de tanto tempo a gente ter se reencontrado de uma forma tão bacana, com papo inteligente, a começar que hoje em dia é tão difícil ter papo inteligente com as pessoas. Então, só por isso eu já tô tão feliz de conversar com você e de saber, cara, eu te admiro tanto. E você é uma mulher tão forte, tão competente, que se propõe a ajudar as pessoas no seu tempo livre, cara. Tipo, você tem seu trabalho, suas contas estão pagas, mas você tá fazendo live, você tá fazendo post, você tá empenhada em ajudar o próximo, e isso é fantástico, assim, e eu tô muito, muito feliz de ter te reencontrado nesse momento, assim, depois de 10 anos, sei lá, 12 anos longe do ensino médio. E saber que a gente está podendo conversar esses pontos que são tão importantes, tão relevantes para todo mundo. Eu só tenho a te agradecer pelo convite da live, que era para ser no seu perfil. Mas já adorei você ter vindo para cá também. E eu queria que a gente fizesse mais, porque sempre é uma delícia conversar com você. Então, brigadão. Agora eu te quero no meu sofá amarelo. Então não vai ser mais live, porque eu não gosto da tecnologia. Tô brincando, mas é verdade. Eu gosto aqui do ao vivo, fazer o café com pão de queijo. E aí a gente conversa sobre alguma coisa. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. A Vê é maravilhosa, eu tô vendo as coisas sobre lindas. E eu já falei isso pra ela, o que me encorajou a gravar vídeos. Quem teve uma participação muito especial foi ela, porque eu ficava assim, eu preciso de conseguir falar bonito desse jeito.
Então vocês pensem que eu não sou nem jornalista, não sou nem da publicidade, eu não sou nada disso. Mas eu falei, eu quero ser foda como a Verônica é. E eu acho que eu não tô nem um pedacinho ainda, tô no caminho. Então você é realmente admirável. Eu espero que todo mundo que esteja no meu Instagram comece a seguir a Verônica, porque assim eu indico por todos os lugares, é um exemplo de pessoa e de profissional. Ai, a gente se ama muito. Mas muito obrigada a todo mundo que ficou. A V vai salvar a live aqui, eu vou avisar lá no meu Instagram. Depois, se quiserem assistir, indicar para outras pessoas. E escrever pra gente também, né? Às vezes querem tirar dúvidas comigo ou com ela. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Obrigada, tchau.